Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e muito alarmante, que é a depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em seu último levantamento em 2018, o Brasil tem uma taxa alta de depressão. 5,8% da população brasileira apresenta critérios para transtornos depressivos. Essa taxa é a segunda maior das Américas, apenas atrás dos Estados Unidos, e a maior taxa da América Latina. Então, o Brasil está liderando aí as taxas da América Latina em relação à depressão. Estima-se que até 2020, agora esse ano que entrou, a depressão seja a causa mais incapacitante nas pessoas e a primeira causa de afastamento do trabalho. Daí a importância que nós temos que dar para essa condição tão grave. Depressão é uma doença, o cérebro é um órgão como outro qualquer, ele pode adoecer e nós devemos ter os critérios diagnósticos muito claros e instituir esse tratamento rapidamente, porque a depressão ela vai atrapalhar muito a qualidade de vida das pessoas, as relações interpessoais, a esperança e, em última análise, até promovendo riscos à própria vida do indivíduo. Nós sabemos também que o suicídio ele tem crescido no Brasil. Cerca de 13 mil mortes ocorreram devido ao suicídio no ano de 2017 e o suicídio está entre as causas externas de morte em terceiro lugar, atrás apenas dos acidentes e das agressões. Então, nós temos que dar uma importância muito intensa para o estudo e para o diagnóstico da depressão, para o tratamento, sabendo ainda que em torno de 20 a 25% da população brasileira tem ou terá um episódio depressivo ao longo da vida. Nós já conversamos sobre a ansiedade no capítulo anterior, mas eu gostaria de falar para vocês também que os números são alarmantes. Em torno de 9,3% da população brasileira apresenta sintomas, transtornos de ansiedade, entre eles transtorno obsessivo-compulsivo, fobias, transtorno de ansiedade generalizada, né, e pânico, por exemplo. Tá? Isso daí dá em torno de 19 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade. Eu já disse a vocês que dá 12 milhões mais ou menos de brasileiros com transtornos depressivos. No caso da ansiedade, 19 milhões de brasileiros com transtornos ansiosos. Aí sim, em relação à ansiedade, o primeiro lugar mundial é ocupado pelo Brasil. Então, aí a gente tem que falar muito sobre o diagnóstico e sobre o tratamento. Como eu já disse para vocês no capítulo passado, o tratamento básico para transtornos de ansiedade se faz com antidepressivos, que, segundo eu falei com vocês, nem deveria ter esse nome, como ele tem várias indicações, né? Além do transtorno de depressão, ele trata também transtornos ansiosos. Vamos falar também, então, dos antidepressivos para o tratamento dos transtornos depressivos, né? O importante que vocês saibam, gente, não é qual a classe que nós vamos passar, porque isso realmente é do âmbito da medicina, é o âmbito da psiquiatria, do nosso estudo. A psicologia é interessante saber algumas informações que eu vou passar para vocês, até para a gente falar a mesma língua e ajudar o nosso paciente como um todo. O importante que a gente tem para dizer sobre o antidepressivo é o seguinte: qualquer antidepressivo vai demorar 2 a 4 semanas para fazer o efeito, né, que a gente espera. Nos primeiros dias pode dar náuseas, pode dar tontura, pode dar uma sensação de cabeça oca, como se a pessoa estivesse flutuando, pode dar até uma relativa piora dos sintomas iniciais. A pessoa sente um mal-estar e acha até que ela está piorando os sintomas depressivos. É importante a gente começar com doses até menores, às vezes meio comprimido, toma meio comprimido de cerca de 4, 5, até uma semana, 4, 5 dias até uma semana, para o organismo poder se adaptar a essa medicação e aí sim depois passar para a dose
do antidepressivo mais eficaz, né? Começando com meio, a gente depois de uma semana passaria para um comprimido inteiro. É importante a gente falar então para a pessoa que vai demorar umas 2 ou 3 ou até mais, né, 2 a 4 semanas para fazer os efeitos realmente do antidepressivo. Como eu dei para vocês o exemplo do buraco, o antidepressivo ele é um cimento que vai preenchendo esse buraco, fazendo com que a pessoa se estabilize, e para isso realmente existe um tempo. Existe um tempo de neuroadaptação, existe um tempo de reformulação, de liberação dos neurotransmissores e um novo equilíbrio. Então ele não é imediato, como por exemplo os benzodiazepínicos e ansiolíticos que eu falei com vocês, que seria a tampa do buraco para aquela ansiedade aguda. No caso dos antidepressivos, eles demoram de 2 a 4 semanas para poder fazer o efeito. É importante a gente saber que, por exemplo, assim, no início do tratamento, até a pessoa aguentar esperar, tolerar esperar essas 2 a 4 semanas, muitas vezes a gente acrescenta também um ansiolítico, um benzodiazepínico, um diazepam, Lexotan, Rivotril e etc., esses da receitinha azul, para a pessoa poder melhorar um pouco essa ansiedade, dormir um pouco melhor e conseguir esperar um pouquinho mais o efeito dos antidepressivos. Quando ela já está se sentindo melhor com o antidepressivo, nós podemos descartar então esses benzodiazepínicos, que, como eu disse para vocês, são mais paliativos mesmo, devem ser mais utilizados a nível agudo, para crises, e não para um uso prolongado, porque eles podem causar uma dependência mesmo, e a pessoa vai ficando usando cada vez mais. Então é mais para esse momento inicial, até a pessoa tolerar a espera dos antidepressivos no seu efeito máximo, né? Outra questão que as pessoas perguntam sempre é: quanto tempo eu vou tomar o antidepressivo? O que eu digo para elas? Nós temos, até tem um gráfico aqui no consultório que eu costumo apresentar para eles, é o seguinte: vamos supor que a pessoa ela está indo numa linha, né, de funcionamento, e ela cai muito na depressão. O antidepressivo começa aqui, então, nesse fundo do poço. Até ele voltar a estar nessa linha aqui mais de regularidade, vai demorar aí uns 2, 3 meses, essa fase aguda, até reequilibrar. E nessa fase que a pessoa acha que então que ela já pode parar de tomar o medicamento, mas isso é um erro, porque essa fase ela simplesmente saiu da fase pior para voltar à estabilidade, essa é a fase aguda. Mas a gente tem também que ter uma fase de manutenção de tratamento, e essa fase de manutenção de tratamento dura geralmente de 4 a 6 meses de tratamento. Por que é importante esse tratamento de manutenção? Para evitar futuras recaídas, evitar futuras crises, fortificar mais os neurotransmissores e deixar a pessoa no equilíbrio mais a longo prazo. Porque nós sabemos que se a pessoa ela para precocemente o uso do antidepressivo e tem uma recaída, ela tem 50% de... se ela tem um episódio de depressão, ela vai ter 50% de chance de ter um novo episódio depressivo. Bom, e 50% de não ter. Se ela fizer o tratamento correto, provavelmente ela não vai ter, né? Se ela fizer um tratamento incompleto e tiver essa segunda crise depressiva, a chance de ter um terceiro episódio já vai aumentar para 80%. Se ela tem esse terceiro episódio, a chance de ter o quarto vai aumentar para 90%, ou seja, quanto mais episódios a pessoa for tendo, mais chance ela vai ter de ter o próximo e disso virar um transtorno recorrente e muito mais difícil de ser tratado. Então é preferível que a gente trate esse primeiro episódio de uma forma completa. Então vamos supor, eu disse para vocês, demora-se uns 2 a 3 meses essa fase aguda para voltar para a estabilidade, mais 4 a 6 meses para a fase de manutenção. Então geralmente a gente fala em torno de 1 ano de tratamento para esse primeiro episódio, porque se a depressão for recorrente, aí sim, 2 anos ou mais. Algumas pessoas precisam tomar medicação pelo resto da vida. Por exemplo, pessoas às vezes distímicas, que já têm um transtorno depressivo muito crônico, ou que tem várias crises ao longo da vida, transtorno depressivo recorrente, elas vão precisar usar esse antidepressivo por longo tempo, às vezes até o resto da vida. Uma outra observação que eu quero falar com vocês é sobre o uso do lítio. O lítio, muitas vezes a gente associa, né, se a pessoa usa o lítio ela tem transtorno bipolar, mas nem sempre.
O lítio é um excelente, a gente chama de adjuvante, ele é um ajudante da medicação antidepressiva e ele tem um potencial anti-suicídio muito importante. Então, quando vocês virem algum paciente seus usando o lítio no consultório, não já julguem que aquela pessoa é bipolar. Pode ser um depressivo um pouco mais intenso, pode ser uma pessoa que tem alguma característica suicida, ou pode ser que o psiquiatra tenha passado apenas para o antidepressivo ter um efeito mais eficaz com a ajuda do lítio, tá? Então são algumas artimanhas que a gente utiliza e ele já é sabidamente, comprovadamente, um dos medicamentos utilizados com indicação anti-suicídio, tá? A gente vai escolher o antidepressivo de acordo com o perfil do paciente, de acordo com o que ele já usou. Muitas vezes a família, ela tem pessoas que também têm depressão, se der certo algum medicamento, pode dar certo para ele também. Então, isso tudo a psiquiatria vai estar atenta para conversar e ver qual o melhor medicamento para a gente poder ajudar essa condição tão grave dos nossos pacientes. Muito obrigada, estou à disposição, até os próximos vídeos.